Aqui na cidade onde nós moramos, é uma cidade pequena, temos mercados, né, vende produtos alimentícios e sempre tem propaganda, né, a divulgação de algum produto na semana, um dia da semana, e sabemos que é assim que funciona. Você, quando está viajando em algumas estradas, você vê sempre aqueles painéis de propaganda fazendo as promoções, né, divulgando algum tipo de produto. É comum isso, é assim que se faz um produto conhecido, né? Você pode ver que quando você está vendo nas redes sociais, hoje as propagandas tem bastante, né? Está vendo alguma coisa no Facebook, na internet, essas coisas assim, no YouTube, né? Aí vem as propagandas. É comum, alguém está divulgando, fazendo-se ou tornando-se conhecido aquele produto, né? Você já pensou se uma fábrica de carro produzisse um carro e não o mostrasse ele, não divulgasse ele, falasse bem, né, para as pessoas poderem entender e querer adquirir aquele produto? Sabe que na história da Bíblia, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta a Tito, né? Paulo já havia passado pregando nessa cidade, lá encontrou uma pessoa até importante que aceitou o evangelho, rapidamente apareceu um contra o evangelho pregando, Paulo tornou-o cego, né? Se você ler essa carta inteira, você vai ver isso no livro de Atos, está mostrando isso, né? Mas aqui, Paulo chega para Tito e fala por volta do ano 65, né, da era cristã, que Tito, dando as coordenadas, né, as cartas veio para corrigir algumas coisas erradas que já estavam entrando na igreja, que é o ponto principal do evangelho. Você prega o evangelho e depois, quando você começa a estudar a Bíblia, você vai corrigindo as falhas, porque se faz grande confusão entre a antiga aliança e a nova aliança. É comum em nossos dias hoje. E muitas pessoas, por falta de estudar a Bíblia, acabam fazendo meio que uma salada, misturando a antiga com a nova aliança. Não funciona, não dá certo, né? Jesus falou sobre esse assunto já, que remendo novo em roupa velha, vinho novo em odres velho não vai funcionar, né? Vai acabar interrompendo o que vai se produzir através do evangelho, né? E aqui, o apóstolo Paulo, conversando com Tito através dessa carta, ele já se identifica que ele é apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos. Promover a fé, fazer com que essa fé que vem através do evangelho seja conhecida para que as pessoas possam adquirir essa fé única e verdadeira para que possa receber a salvação. Esse é o propósito da carta dirigida a Tito para a cidade de Creta, né? Aquela ilha de Creta que já tem uma igreja lá, a igreja que pertence ao Senhor. E ele começa bem assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, segundo a religião que liga o homem a Deus, né? Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Senhor. A Tito, o verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Promover a fé. E Tito é um filho verdadeiro da fé. Agora, será que aquelas pessoas que viveram antes de Jesus não tinham fé? Tinham fé. Isso podemos estudar quantas vezes quisermos. Os livros da Antiga Aliança eram pessoas que tinham fé, que sacrificavam muitos animais, havia um derramamento de sangue muito grande, porque eles tinham fé. Era assim que se fazia para que não pagasse com a própria vida. Então o animal pagava com a vida, mas aquela fé que eles tinham não tinha ainda chegado à fé que podia dar a salvação, porque o sangue de um novilho, de um cordeiro, de um animal, não tira o pecado. O único que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Por isso João falou nos primeiros capítulos do Evangelho de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então o sangue de Jesus é que tira. Mas tinham fé, só que aquela fé não trazia a salvação. Trazia a esperança de uma fé que haveria de ser revelado no futuro. Aí quando você lê o livro de Gálatas, capítulo 3, você percebe isso. A fé que de futuro que havia de ser revelado. Essa fé chegou com Jesus Cristo para salvar todos quanto esperam para a salvação. E essa fé chegou agora na era cristã. A fé única que salva. Mas por que é que ele está escrevendo para Tito? Tito tinha que colocar em ordem algumas coisas que faltavam na igreja, muitas coisas as igrejas jogaram fora hoje. Né? Primeira coisa que ele fala no versículo 5, do mesmo capítulo 1, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Então, tinha uma igreja, mas um homem só não poderia ser o pastor da igreja. Está no plural, presbítero ou pastores, que pudessem continuar trabalhando para que pudessem colocar em ordem as coisas restantes. Por quê? As coisas erradas, o evangelho deturpado, não é só coisa dos nossos dias. Lá no começo do evangelho, o maligno já estava agindo com a sua mão suja para interromper o evangelho puro, porque é o evangelho que traz a salvação. E o espírito da desobediência não tem desejo que ninguém seja salvo, porque ele é o adversário número 1 de Deus. Já falei isso algumas vezes em outros vídeos e estou repetindo, porque a gente pode enxergar isso abertamente nos nossos dias hoje, né? E ele fala com Tito para colocar em ordem os anciãos da igreja, pessoas que amadurecem na fé, que têm uma fé sólida, já conhecendo o que é certo e o que é errado. Tito ia, tá vendo essas pessoas, instruindo melhor, para que eles pudessem continuar o trabalho naquela igreja. E é interessante observar que o primeiro passo que Tito vai enfrentar são os falsos circuncisos. Aqueles judeus que prestavam obediência à lei de Moisés com todo rigor, que agora queria preservar a mesma lei nas igrejas. E Tito, através do apóstolo Paulo, que ele está recebendo essa carta, ele começa a ler e recebe essa carta, e ele percebe a voz do apóstolo Paulo aqui, no versículo 10. Porque existe muitos insubordinados, parladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Sabe o que eles estavam fazendo? Porque a parte financeira vinha de graça para eles. Então era muito comum manter a lei de Moisés prendendo os seus adébitos, porque aí, ao invés de ser liberto por Cristo, lei da liberdade, era melhor mantê-los na lei presa, a lei da lei judaica, dada a Moisés através dos judeus, que Deus deu até chegar Cristo. Porque assim eles continuavam fazendo o seu meio de vida na maior tranquilidade, na maior luxúria, porque vinham em quantidade grande, porque era a 10ª parte de tudo que se tinha que levar. A lei fazia isso. Mas a lei da liberdade estava sendo já interrompida. Como é comum a gente ver hoje, nas chamadas igrejas que estão por volta de todos nós, e não só no nosso país, mas em todo o mundo, homens que têm a mente pervertida, são os insubordinados, né? Os malfeitores, mas pregam em nome de Deus, em nome de Cristo, e vai trazendo de volta as pessoas para uma prisão, envolvendo as pessoas, sujeitando as pessoas debaixo das mesmas leis que Jesus chegou para libertar. Em Atos capítulo 15, Pedro fala, nem nós aguentamos, nem nossos pais não devem impor essas leis pesadas, porque não servem para a liberdade em Cristo. E ele fala desses tais homens, no versículo 16 do mesmo capítulo de Tito, capítulo 1. No tocante a Deus,
professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então preste atenção, mais uma vez, como está acontecendo no mundo religioso. Esses pregadores que, ao invés de pregar o evangelho, começa a gritar no ouvido dos seus adeptos, em alto-falantes grande, e grita que até perturba cidades, para envolver as pessoas no seu objetivo, para obter delas o lucro, porque é fascinante ganhar dinheiro com a igreja hoje. Esse não é o propósito de Deus. Ele diz que, no tocante a Deus, estes homens, desde aquela época, no primeiro século, por volta do ano 65, vêm se multiplicando os insubordinados. No tocante a Deus, professa conhecê-lo, mas quando começa a pregar por suas obras, percebe-se que não estão preocupados em servir o evangelho. Ele entra no capítulo 2 do mesmo livro. Ele fala para todas as classes de pessoa. Homens idosos, mulheres idosas, mulheres mais jovens, recém-casadas, homens recém-casados com filhos. Depois fala para os jovens, cada um manter o procedimento, uma vida santa, mas na liberdade que veio através do evangelho. E ele chega até no empregado e no patrão para manter uma ordem pura, bonita e perfeita entre pessoas que amam, que vêm do evangelho. Quanto aos servos, que sejam em tudo, versículo 9 do capítulo 2, em tudo obediente ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, de prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A doutrina manterá pura com o procedimento da liberdade que temos na lei de Cristo, a lei da liberdade. Ele chega no versículo 11 do mesmo capítulo, ele fala: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Que maravilha, que bênção aos nossos ouvidos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele deu a oportunidade para todos abraçar a fé e abraçar o evangelho. Infelizmente, não são todos. Mateus capítulo 26, versículo 28, Jesus veio para salvar todos, porém não são todos que aceitam. Por isso ele diz, para salvar muitos, aqueles que o aceitam e aceitam a fé que vem do evangelho. A fé única que nós abraçamos, colocamos em nosso coração e podemos aprender. Estudamos a antiga aliança para conhecer melhor quem é Deus e conhecer quem é o seu unigênito, que é o único que salva, é o único mediador. Educando, quantas pessoas você conhece hoje que não querem ser educado pelo Evangelho de Jesus Cristo? São pessoas religiosas, mas o Evangelho não faz parte da vida deles. Quantas pessoas você conhece desse tipo que não aceitam o Evangelho? Aceita doutrinas da igreja, menos o Evangelho. O Evangelho veio para nos educar, para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aonde estão as boas obras? No Evangelho. Obras que salvam. O que é que nós devemos ensinar e aprender? As boas obras que vêm do Evangelho. Porque ela nos traz conforto para essa vida, nos traz a esperança e, principalmente, nos traz uma fé que é única para nos salvar. Devemos ser pessoas espertas como serpentes e mansas como pombos, para que a palavra possa fazer morada em nosso coração e na nossa mente,
para que a gente nunca erre o caminho e que não seja enganado por esses insubordinados que começou desde a época da pregação do Evangelho e tem se multiplicado até hoje e não estão preocupados. Homens e mulheres estão mais preocupados com outras coisas, menos o Evangelho puro. Aí chegando no capítulo 3, ele diz no versículo 4, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por meio de graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ninguém será justificado através da lei. Somos justificados por meio da graça que veio com Jesus Cristo, através da fé que veio através da pregação do Evangelho. E que até hoje precisamos ouvir a voz de Cristo no Evangelho, para que possamos ter a fé que brota em nosso coração, para que sejamos salvos, para caminhar para a vida eterna. Porque só há dois caminhos. Um que conduz para a vida eterna e felicidade eterna ao lado de Deus. E o segundo caminho que conduz para a perdição e condenação e sofrimento eterno. É muito rico tudo isso que Deus tem feito. E também, ao mesmo tempo, muito triste. Porque Deus deixou o homem na terra para que pudesse servi-lo. Servi-lo na distribuição e pregação, na promoção da fé. Para divulgar a fé que salva o homem. Divulgar essa fé para fazer ela conhecida. Para fazer o nome de Cristo conhecido e a sua doutrina. E quem é que vai fazer isso? Deus não vai descer dos altos céus para fazer isso. Ele confiou a palavra aos seus apóstolos, os apóstolos espalhou essa palavra para pessoas idôneas que pudessem ensinar a outros para que pudessem receber a salvação. E como é que se propaga e se promove a fé? Vivendo ela. Vive a fé no seu trabalho, na escola, na festa onde você vai, no ambiente que você vive. Então você está promovendo a fé, com a boca fechada até. Vive o Evangelho. Seja um verdadeiro discípulo, como ele falou para Tito. Verdadeiro discípulo na fé. Ele disse isso no versículo 3. E em tempo devido manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Verdadeiro filho. Você já é um verdadeiro filho de Deus? Você tem praticado o Evangelho puro? A simplicidade do Evangelho? Se tem, que Deus o abençoe. Se ainda não está fazendo, corrige o mais rápido possível. Porque Jesus está esperando você corrigir as deficiências também do Espírito, para que possa segui-lo verdadeiramente. Um verdadeiro filho na fé. Tendo passado pelas águas, lavado o Espírito. É como ele mencionou no capítulo 3, versículo 5, não é por obras praticadas por meio da lei, mas mediante o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo, por meio de graça e não por meio de guardar alguma lei, como os insubordinados estavam fazendo naquela época e continuam repetindo até hoje. Se tem ajudado a você, que Deus o abençoe. Se você já é inscrito no canal, continue para que possa receber, mas não fique só inscrito no canal. Seja um mensageiro do Senhor. Mande essa mensagem para outros. Envie essa mensagem. Eu e você. Você está usando a minha voz, a mensagem da Bíblia ela é única. Eu e você somos apenas mensageiro. A mensagem é do Senhor. Vamos ser verdadeiros filhos na fé e promover essa fé para que ela seja mais conhecida, a fé que salva.
Se você está só visitando o canal, seja bem-vindo. Que Deus o abençoe. Se você quer se inscrever para receber novas mensagens, fique à vontade. O importante é estarmos caminhando juntos para sermos mais fortes em única fé que vence o mundo. Que Deus nos abençoe.